Oi, tudo bem? Bem-vindo ao meu tutorial de Páscoa, que não tem nada a ver com a Páscoa. Ai. Bom, vamos lá. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um cestinho organizador que dá pra você colocar coisas de Páscoa e presentear alguém. O meu tá aqui. Ele não ficou do jeito exatamente que eu queria, porque eu usei uma entretela muito mole. Então eu vou falar sobre a entretela um pouquinho mais pra frente. Mas aqui está o meu. E eu fiz o molde dele pra vocês, então tem molde pra download no meu site. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo, tem várias coisas pra falar pra vocês. Então tem o molde dessa peça pra quem quiser fazer o download e fazer a costura. E também no final do vídeo tem uma surpresa sobre esse molde, uma surpresa. Então vamos lá. Por que eu tô fazendo esse projeto? Primeiro que eu acho que essa peça aqui é muito boa pra quem tá começando a costurar, quem tá fazendo os primeiros passos na costura. Eu sempre recebo e-mails de pessoas me pedindo, me ensina uma coisa bem facinha, não sei por onde começar e tal. Eu até já gravei um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar também o link aqui embaixo. Mas eu resolvi gravar esse projeto porque ele não vai zíper, não vai elástico, não vai nada, assim, ele é muito facinho, só precisa mesmo ter uma máquina de costura. E se você não tem, dá pra fazer na mão também, ali costurando devagarzinho, dá pra fazer. Mas ele é assim, material básico e simples de costura, então qualquer pessoa que tá aprendendo a costurar pode sentar e fazer isso aqui tranquilamente e guardar as coisas, presentear, organizar a casa, etc. Então vamos começar, eu vou mostrar a primeira lista de materiais e vou também falar do molde que eu fiz. Então aqui tá o molde. Então esse é o molde, ele tá disponível no meu blog para download. Só que assim, o meu blog tá em mudanças, ele vai sair do ar, esse blog antigo. Nos próximos dias ele deve sair do ar porque eu tô fazendo um site novo. Então pra não ficar bagunçado eu vou fazer assim, quem acessar o site antigo, o atual, vai estar no post mais recente, vai estar o link para fazer o download do molde do cestinho. E quem acessar o site novo vai estar na página moldes, é só clicar em moldes e ver a fotinho e escolher a opção download que você pega esse molde pra usar, tá? E todos os meus moldes estão sempre com margem de costura, isso pra mim assim, é imprescindível. Então você faz a impressão comum na folha de sulfite, a folha 4, e corta no contorno pontilhado. Então vamos lá, os materiais. Eu vou passar aqui a listagem de coisas que vocês precisam, porque não precisa de material muito difícil ou enfim, muita coisa. Então dá uma olhada aqui no vídeo. Você vai precisar de uma tesoura para cortar tecido, ou um cortador, uma tesoura para linha, linhas da cor do tecido, alfinetes, entretela colante, duas estampas de tecido, e eu estou usando tricoline sem elastano, o molde e a sua máquina de costura. Sobre a entretela, eu tô utilizando a entretela colante, só que no momento só tem entretela pra roupa e essa que eu tô usando é muito fininha. Por isso que eu falei que ele ficou meio caidinho, assim, ele não tá tão durinho quanto eu gostaria que ele ficasse. Se você for comprar entretela pra fazer esse projeto, pega uma um pouquinho mais encorpadinha. Não precisa ser aquela super grossa, super dura, tipo de fazer chapéu, por exemplo, não precisa. Mas também não pega uma muito fina, porque senão ele vai ficar assim, meio caído igual ficou o meu, tá? Então vamos pro corte. O corte é super simples porque o molde também é simples e não tem muito recorte, muita quantidade de coisa para ser cortada. É basicamente o corpo do cestinho e a alça. Todos eles são cortados 2 vezes em cada tecido, então eu já deixei anotado no molde a quantidade de materiais que você vai precisar cortar. São 2 vezes o tecido de fora, 2 vezes o forro, 2 vezes a entretela, 2 vezes a alcinha, 2 vezes a entretela da alça. Aí o que acontece? Como tudo é duplo, você pode dobrar o tecido e cortar. Mas tem uma coisa assim que é muito importante ficar atenta, que é o fato de que se a sua estampa for igual a minha, que tem direção, ou seja, ó, eu tô trabalhando com corações, dá pra ver? Então por que eu tô falando da direção do tecido? O coração ele tem a parte de cima curvadinha e embaixo é a ponta. Se você dobrar o tecido assim, vai ficar de um lado o coração pra cima e o outro pra baixo. Então às vezes é melhor dobrar de lado, como eu vou dobrar o meu, do que dobrar de cima pra baixo, pra que um lado não fique de cabeça pra baixo. Tem um vídeo aqui no canal que eu falei bastante sobre fio de tecido, sobre corte, sobre direção, e eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser assistir também, porque lá tem mais algumas informações sobre corte. Mas vamos continuar no corte do nosso cesto. Pra riscar eu uso materiais variados. Eu tenho aqui um giz de alfaiate, que tá só um toquinho, mas eu uso eles até o final.
Eu também uso bastante lápis aquarelável porque ele tem a ponta bem macia e fica bem gostoso de riscar o tecido, assim como também aquele lápis 6B, é bem legal, ou 4B, que é menos poroso. E eu também risco com caneta. Eu sei que tem gente que não gosta de riscar com caneta, mas eu risco porque como o meu molde já tem margem de costura, eu vou cortar bem em cima da linha, então não vai me dar problema. E aí é bem simples, eu posiciono o meu molde, coloco alfinetes, risco o contorno, tiro o molde e alfineto novamente e corto exatamente em cima do risco. Aqui eu usei um cortador circular e para quem nunca usou esse material tem que ter essa placa embaixo para que você não segue o fio do corte do seu cortador. O corte é bem simples, né? Então vamos lá, agora a gente vai entretelar os tecidos para que ele não fique mole. A entretela vai dar estrutura para sua peça. Como eu falei, na minha eu usei entretela muito fininha e ele não ficou tão legal. Compra uma entretela ali médio, sabe? E sempre colante, porque aí você vai no ferro e deixa ela bem fixa. Mas caso você não queira proteger o seu ferro, não tem problema. Colhe a entretela normalmente em todas as partes. Ah, uma dica! Quanto mais fina for a entretela, menos quente tem que ser o ferro, porque às vezes a entretela é tão fininha que ela derrete inteira. Então você pega numa entretela média, a temperatura é média do ferro. Se a sua entretela for mais grossa, tipo as de tecido, você pode aquecer um pouco mais o ferro. Mas nunca põe muito quente para não ter perigo de queimar seu tecido, tá? Depois de tudo entretelado, vamos para a costura. A costura é muito simples, não vai ter grandes problemas para ninguém, tenho certeza. Então a primeira coisa que eu vou fazer é alfinetar tecido com estampa igual. Então nesse caso eu peguei estampa com estampa e peguei o bolinha com bolinha. Coloquei direito com direito, né? O direito é a parte estampada, coloca direito com direito e põe alfinete. Não precisa colocar muitos alfinetes, se você quiser dá para trabalhar com 3, um em cada lado e um embaixo. E a costura começa assim, a gente vai costurar lateral, lateral e fundo. Essa parte menorzinha não vai receber a costura agora. Então eu começo a costura aqui na lateral, dou um retrocesso e faço uma linha reta de 1 centímetro. Quando chegar no final desse traçado, retrocesso novamente. Depois que fez um, repete na outra duplinha. Então vamos agora ao pé de galinha ou caixinha de leite. Tem vários nomes, né, para essa parte do molde, que geralmente é um quadradinho. Então toda vez que você vê um molde assim, você tem que pensar que a costura dele vai ser ao contrário. A gente não vai fazer isso, a gente vai fazer uma costura reta. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou abrir o molde de forma que a costura fique reta e vou colocar um alfinete bem aí. Você vai repetir essa costura reta nas 4 laterais, né? São 2 de um tecido, 2 de outro. Olha que bonitinho como é que ele vai ficar. Então, nosso cestinho tá costurado. Agora a gente tem que fazer a alça. A alça é muito simples. Eu tenho aqui um retângulo, certo? Vocês vão ver aí na imagem na tela que eu tenho um retângulo. Primeira coisa, a gente vai dobrar 1 centímetro de cada lateral, né, da lateral mais comprida para dentro. Para isso você pode utilizar o ferro para te ajudar no vinco. Depois que você vincar as 2 laterais, dobre ao meio e vinque novamente no ferro. E aí você pode colocar os 2 alfinetes na extensão da alça, porque agora a gente vai fazer uma costura bem na pontinha. Por que a costura tem que ser na pontinha? Olha, eu tenho aqui a minha alça. Se eu fizer essa costura de 1 centímetro, como eu dobrei o tecido, a parte que tá aberta, que fazendo aqui a parte aberta, se você fizer essa costura muito larga, ela vai abrir. Toda vez que você mexer na alça, vai ficar abrindo uma boquinha. Então é importante que a costura seja bem na pontinha de um lado e que você repasse o pesponto do outro lado também para ela ficar igual, para ficar simétrica. Então a gente vai fazer a costura de um lado bem fininho e do outro também. Aham, temos belas alcinhas.
cestinho pronto, alcinha pronta, e agora a gente vai colocar a alça no cesto. Então você pode escolher, por exemplo, o lado de fora que você quer o cestinho e vai seguir a marcação que eu deixei no molde de distância. Você vai colocar a lateral da sua alça junto com a marcação do pique. E a costura vai ser bem na pontinha, porque a ideia é só prender a alça. Quase pronto! Agora vamos fazer o fechamento. Então o fechamento é muito simples. Você tem um lado do cestinho, que é o forro, o outro lado que é o lado de fora e que provavelmente já está com a alça presa. Então o que a gente tem que fazer, assim, resumindo? Colocar o forro dentro do cestinho e costurar a boca. Só que para isso é importante que a gente já deixe a parte de cima, né, da boca do cestinho virada em 1 centímetro. Então o que você vai fazer? Vai pegar um ferro e vai marcar 1 centímetro em toda a volta, em toda a extensão e vai passar para vincar. No lado de fora, que também tem a alça, você faz a mesma coisa. Mas repara como eu fiz a minha dobra, eu deixei a alcinha esticada sem jogar ela para dentro. Agora a gente vai desvirar tudo, colocar o forro dentro do cesto e alfinetar toda a boca. A minha dica aqui é colocar os alfinetes primeiro nas laterais, então aqui, ó, nos cantinhos. Você coloca um alfinete, né, num canto, encontrando uma costura com a outra costura e depois no outro lado, né, a costura de fora com a costura do forro, você alfineta. Aí você estica e já coloca um no centro para que os tecidos não corram. E assim você tem muito mais controle. Então primeiro eu alfineto as laterais, depois eu vou colocando em volta. Por que eu falo isso? Se você colocar o alfinete, sei lá, em qualquer posição e ir levando o tecido e alfinetando, quando chega lá no final sempre tem tecido sobrando. Então coloca primeiro numa ponta, depois na outra, e aí você organiza os centros, porque assim o tecido não corre. E aí vem a costura final. Essa costura você faz do jeito que você quiser. Como ela vai ficar aparente, né, uma das poucas costuras aparentes, você pode fazer o ponto reto, você pode fazer um zigue-zague, ou se sua máquina tiver pontos decorados, você pode escolher qualquer um. Eu aqui fiz um ponto reto, mas você pode aproveitar e fazer uma coisa diferente. Então você vai na sua máquina, troca o pontinho e passa uma costura em toda a volta para fechar o cestinho. O cesto tá pronto. Não falei que é facinho? É muito fácil, gente, é muito simples, é ótimo pra quem tá começando a costurar agora. Eu acho que é um projeto assim, 2-1. É bom pra quando você quer dar um presente e não tem uma embalagem, sei lá, uma coisa que às vezes é bem quadradinha, bem pequenininha, você pode colocar dentro. É bom pra organizar coisa em casa. Dá pra fazer ele sem a alcinha, minha alcinha tá aqui, né? Dá pra fazer ele sem a alcinha, fazer ele maior e dobrar assim toda a volta, ó. E dobrar ele assim toda a volta. É que esse aqui tá muito pequenininho e a alça dele ficou muito grande, achei que ele ficou até meio orelhudo. Eu até já arrumei o molde de vocês porque eu deixei a proporção dele mais equilibrada. Mas dá pra fazer ele maior, por exemplo, você pode pedir pra imprimir numa folha 3, você vai ter o cesto maior e dá pra guardar coisas, organizar e etc. E o bom é que assim, se você usar em casa, sujou, botou na máquina, lavou rapidinho e vai ter um cestinho organizador que vai dar pra usar pra muita coisa. Quem fez aula comigo em São Paulo com certeza fez essa peça, porque eu acho que é uma das costuras mais simples pra você começar a costurar. Então eu sempre dava lição de casa, pedia para as pessoas fazerem mais 1, 2, 3, porque é muito fácil, assim como aquelas bandeirinhas e também os projetos que eu deixei listado naquele vídeo que eu falei, que eu vou deixar, ó, o link aqui embaixo. Bom, mas vamos lá, sem sacanagem, o tutorial é de Páscoa, então vamos fazer uma adaptação desse cestinho para ele ficar bem pascualino. Olha, é super simples, é só adicionar as orelhas que estão lá no molde e você pode bordá-las no tecido ou mesmo no feltro. Você adiciona na parte da frente e faz uma customização simples usando botão e linha de bordado.
Ficou bonitinho, né? E eu falei que no final do vídeo teria uma surpresa e na verdade é uma pergunta. Eu queria saber se alguém quer aprender a fazer, a partir desse molde que eu deixei disponível para impressão, um eco bag, porque esse formato, essa estrutura desse molde, ele é muito versátil. Então a gente consegue a partir dele só mudar um pouco as proporções e virar um eco bag. Se alguém quiser saber como é que faz, deixa aqui nos comentários, me avisa que aí eu gravo e mostro pra vocês, porque não é difícil. E o processo de costura é o mesmo do cestinho, então você já tem, né, a ideia da costura, é só ter o molde num tamanho legal pra você fazer uma bolsa, uma eco bag. Várias bolsas famosas têm essa mesma estrutura, então você vai lá, vê aquela bolsa linda lá, ok, são lindas mesmo, às vezes tem um material incrível e tal, mas você fica olhando o molde e a base dele é isso. Então é legal porque você aprende, né, a desenvolver outras coisas a partir de uma base bacana. Então deixa aí escrito quem quiser aprender, que eu gravo pra vocês, prometo, gravarei em breve. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu sempre respondo, vocês sabem que eu respondo. Inscreva-se no canal, mostra esse vídeo pros seus amigos, pra quem tá aprendendo a costurar agora, pra quem quer projetos fáceis pra, né, aprender a costurar, fazer coisa rápida, etc. Envie nos grupos de costura e tal. E inscreva-se no canal. Até mais, tchau!